Graça e paz, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto em casa, um pouco nervoso, mas confesso que eu me sinto em casa nesse lugar. Esses dias eu falava, 4 lugares nessa terra que eu me sinto muito à vontade. Na minha casa, na casa da minha sogra, na casa dos meus pais e aqui. Realmente eu me sinto muito à vontade aqui, por toda a amizade, toda a história que a gente tem, né, com os irmãos, todo o carinho que a gente recebe. E hoje, tá alto o som, não tá a pressão minha? Não, né? Hoje eu queria compartilhar algo que tem falado muito ao meu coração. Eu acho que é um desafio de todo homem de Deus viver um evangelho santo, reto e íntegro, e não somente com palavras, né, mas também com ações. E é algo que eu tenho de coração, meus irmãos, vivenciado no Senhor. Esses dias atrás, mais ou menos uns 3 meses, todo mundo, a vida tem hora que dá umas cambotas, né? Sobe e desce, isso é normal, tá tudo certo. E foi uma semana, nessa época, foi uma semana que eu recebi algumas notícias ruins. Meu pai precisava de fazer mais uns procedimentos de angioplastia no coração. É um procedimento relativamente simples, mas também tem seus cuidados, né? Eu até brinco com ele, pai, você está mais pavimentado que a BR. 4 pontos de safena, 7 angioplastia. Nunca bebeu, nunca fumou, uma vida saudável e tem esse problema. Minha filha Hannah estava com a boquinha toda machucada, tive uns problemas na empresa, negócios caíram, aquela loucura, né? E quem é pai de família, eu particularmente não gosto de atrasar a conta, ficar devendo nem nada, você dá aquela angústia, né? E eu estava indo para o meu plantão de manhã, coração aflito. Na hora que eu parei o carro assim para descer aquela angústia, irmãos, eu fui visitado pelo Senhor naquele momento. Eu tenho a vida inteira como cristão, graças a Deus eu nunca tive tempo desviado. Eu nunca tive um tempo fora dos caminhos do Senhor. Mas esse dia foi muito especial porque eu recebi uma visitação muito grande. Irmãos, eu sentado lá, o Senhor foi trazendo alguns versículos na minha cabeça. Quero só fazer uma pausa para agradecer a presença desse meu grande amigo que veio aqui, pastor Pedro Filho, pastora Divina. Obrigado pela presença, meu irmão. Meu coração se alegra muito. E o Senhor me visitou naquele momento, irmãos, com alguns versículos. Sabe quando eu recebi uma enxurrada? Eu parecia que esse computador lento, quando você está baixando um download, que eu parei assim, e o Senhor trazia ao meu coração alguns desses versículos, muitos versículos, e alguns deles eu quero compartilhar com vocês, que tem abençoado demais a minha vida, e a gente vai falar a respeito disso, né, da alegria, da alegria no Senhor e do Senhor. Eu acho que o momento é muito oportuno, porque vivemos dias relativamente difíceis. Alguns talvez tenham uma situação mais tranquila, outros passam por grandes dificuldades. E eu acredito que a correia vai arrochar daqui a uns anos, né? À medida que se passam os dias, nós estamos vendo aí cada vez mais próxima a perseguição da igreja. E nós precisamos ter uma fé sustentada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque todas as coisas passam, todas as coisas mudam, não é assim? Mas a palavra de Deus, Jesus disse que nem sequer um tio, né, nem o menor acento, o menor detalhe da lei, da palavra de Deus passaria. Então, nós vamos hoje transitar pela palavra de Deus aqui, porque eu acho que não há nada melhor de ser dito aqui do que a palavra de Deus. Acho que a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela provoca transformação, ela provoca cura, renovo, ela traz segurança. Nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria aqui de ler o texto em Lamentações 3, do versículo 21 ao 27. Irmãos, no momento que eu estava lá, o Senhor foi muito forte no meu coração. Eu quero ler com os irmãos esses versículos de maneira rápida. Quero trazer à memória, versículo 21, Lamentações 3. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou o que pode me dar esperança.
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha que poderoso, irmão. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Irmãos, sempre quando você estiver em situações difíceis, a palavra de Deus vai ser uma grande aliada. Esse versículo é poderoso porque ele fala assim, antes disso, Jeremias está lamentando de fato uma situação muito difícil que ele está passando, perseguição, de luta, de angústia. Ele chega a falar que a sua alma se desfalece. Eu imagino que todo mundo já teve situações dessa maneira. Você olhar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para a sua realidade, você não vê nenhuma esperança. Mas a palavra de Deus é categórica. E aqui, irmãos, o Senhor não está sendo apenas poético. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é mais penetrante, com espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é cirúrgica. Irmãos, não há nada nesse universo capaz de provocar uma mudança, provocar uma transformação do que aquilo que o Evangelho diz. Talvez a gente olha para a circunstância e não encontra solução. Eu tenho aprendido a olhar para aquilo que a palavra diz. Eu lembro que nesse momento o Senhor trazia-me tudo aquilo que me dava esperança, todas as promessas que o Senhor havia falado comigo. Me levou a Lucas 12. Eu gosto demais desse texto, quando Jesus fala assim, para que não tenhamos preocupações com o amanhã, para que nós observemos os pássaros, os corvos, não semeiam nem ajuntam, mas contudo o Senhor os dá sustento. Não se preocupar com a sua vida. Ele fala assim no versículo 27 de Lucas 12, fala assim, observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Eu não sei se vocês conhecem um lírio, se puder, Guilherme, colocar uma foto de um lírio, para você ver o quão pequeno ele é, não vou dizer insignificante, mas se o Senhor, Jesus está dizendo, palavras do próprio Jesus, irmãos, existe uma hierarquia, e eu falo muito isso, na palavra de Deus. O que Paulo disse, e Pedro, João, todos eles disseram tem grande relevância. Mas eu tenho convicção que aquilo que Jesus disse, não há nem sombra de variação. As outras também não, mas ainda numa escala, aquilo que Jesus disse é. E se Jesus está falando que nem Salomão, que foi o homem mais rico que pisou nessa terra, eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, mas se somar os 10 homens mais ricos da terra hoje, não dá 1/3 da riqueza de Salomão. Só para você ter uma noção, os 10 homens mais ricos não dá 1/3 da riqueza do cara. Se o Senhor cuida dos lírios que é jogado fora, se nem Salomão em todo o seu, toda a sua glória, em toda a sua riqueza, vestiu-se como um lírio, o Senhor se preocupa com detalhes de uma planta que é amanhã jogada fora, quanto mais nós. E essa palavra, isso traz muito consolo ao meu coração. Porque na hora que você é confrontado com as circunstâncias, com as situações da vida, a gente sempre tende a... Tem pessoas que vão procurar saída nas drogas, outros na internet, com coisas inadequadas, outras com bebidas, amigos, enfim, todo mundo tem uma válvula de escape. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê assim todo o cuidado do Senhor, porque Jesus, ele, sabendo de todas as aflições, ele disse, no mundo que nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. O Senhor, ele tem mais do que dizer que você, a te alertar das dificuldades, mas ele também traz algo que vai te sustentar em meio a essas dificuldades. Ele fala assim, não busque ansiosamente o que comer e o que beber, não se preocupe com isso. O Pai Celeste, meu irmão, sabe que nós precisamos de todas essas coisas.
Quem nunca aqui, nesse lugar, e eu me coloco, não se preocupou com o amanhã? Quem nunca, meu irmão? Quem nunca sofreu com o ontem? Né? O hoje, talvez não é problema para alguns, mas o ontem e o amanhã tem sido. Irmãos, é uma prisão. O ontem não existe, o amanhã também não. Não é verdade? Nós constantemente nos levamos a nossa mente, né, o nosso passado. Muitas coisas do nosso passado é referência para a tomada das nossas decisões. E isso é um problema. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma análise com o Jonas, ele faz aqueles testes lá, deu que a gente era doido não, mas deu que eu acessava demais o meu passado na tomada de decisão. Isso inibia o meu senso criativo. Todas as vezes que você se refere demais ao passado ou toma como referência, você pode perceber uma coisa: você não faz algo de novo. Você tem medo, você se acovarda. Nossa, mas naquela época era boa demais. Nossa, naquele tempo era assim, assado. As músicas eram assim, as brincadeiras eram assim. Irmãos, passado é só uma lembrança. Futuro ainda está aí, né? Mas assim, a nossa esperança, ela é certa. Ela não é nas circunstâncias. A minha esperança está no Senhor. A Bíblia diz que o guardador de Israel não dorme, nem tosqueneia. O famoso cochilinho. O Senhor não cochila. Atento. Engraçado que a Bíblia fala que o Senhor vai julgar as motivações do nosso coração. Deus julgará e conhece foro íntimo. Eu conheço muito a minha esposa me conhece, mas eu não sei o que se passa na mente dela. E vice-versa, de ninguém aqui. Mas o Senhor conhece. E vou te falar, sabe de tudo. Filipenses 4, 6, 8. Irmãos, olha que texto. Reforçando o que dissemos antes. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Há 3 coisas que a gente precisa fazer muito, né? Cristão. 4, vamos dizer assim. Orar, ler Bíblia, jejuar e comunhão. Eu confesso que das 4, eu gosto mais de ler Bíblia. Eu sou apaixonado, irmão, pelas Escrituras Sagradas. Eu sou apaixonado, porque quando nós vamos orar, apresentar a Deus as nossas súplicas, o Tiago fala, né, que às vezes a gente ora e não recebe por não saber pedir. Só tem uma forma de nós apresentarmos as nossas súplicas da maneira correta diante do Senhor. É de que maneira? Que esses pedidos, que essas orações estejam em consonância com o Evangelho. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E fé, meu irmão, não é crença. Fé não é você dar crédito a algo. Fé é conhecimento de algo que muitas vezes você não vê. É saber que aquilo que você não vê, com seus olhos naturais, mas você consegue contemplar isso através das promessas nas Escrituras Sagradas. Porque às vezes a gente acha que fé é um sentimento. Não, meu irmão. Fé é semear no deserto. Fé é crer quando tudo está ao contrário. Fé é você sendo abandonado, sendo rejeitado, você orar por alguém, você lutar pelo seu casamento, lutar pelos seus negócios. Fé é você permanecer diante do Senhor, mesmo que você olhe assim, que eu conheço gente, eu sei, tem situações, a gente pensa assim, rapaz, parece que Deus não olha para a minha causa. Irmãos, tem um texto que me marcou muito, quando até o Mateuzinho pregou ele na época na cela nossa, há uns 10 anos atrás, que é do Zacarias, esposo da Isabel, os pais de João Batista. A Bíblia fala que Zacarias orou muito, orava muito. E quando ele é visitado pelo Senhor, e você vê que ele era um homem que obedecia a palavra de Deus, porque o sacerdote, na hora que entrava para fazer o sacrifício, não tivesse com a vidinha alinhada, ele já entrava amarrado, né, pela corda, e ali mesmo ele morria. Aí você vê que ele ficou vivo. E ele é visitado pelo anjo. Bom, eu, na minha humilde análise, se eu estou orando por um negócio e um anjo me visita, eu acho que eu não vou duvidar. Mas eu imagino o tamanho
dos nãos ou da sensação que Zacarias tinha, que parece que Deus está atrasado. Engraçado que a Bíblia fala que ele duvidou, mas ainda assim o Senhor o abençoou. E palavras de Jesus, reitero, não tem ninguém mais importante ou palavra mais importante já dita. Jesus disse que nascido de mulher, não tem ninguém que pisou na terra superior a João Batista. Contudo, no reino dos céus ele é o menor. Não é verdade? O maior homem que já pisou na terra. Fruto de tempos de oração, tempos de dúvida, e de repente, a bênção do Senhor chega. Eu imagino que alguns de vocês têm situações que vocês já oram há anos, e às vezes não tem resposta. Eu não sou curioso não, mas eu gostaria assim. Quem aqui tem muito tempo que ora por algo, e aparentemente Jesus ainda não respondeu? Agora eu te perguntar, você crê que Jesus vai responder isso daí? Que o Senhor vai responder? Qual que é a certeza que eu tenho disso? Porque o Senhor, além dele estar escutando, a palavra diz, que quando for orar, entra para o seu quarto em secreto, e o seu pai que te vê. Engraçado que o Senhor tem um cuidado tão especial, porque eu ouvi, tem certeza que está ouvindo. Você já conversou com alguém, ele está de costa? Tem um negócio estranho? Eu olho para aquele texto e falo, Senhor, que maravilha, Senhor, além de o Senhor estar aqui, na presença minha aqui, eu sendo o mais indigno dos homens, o Senhor além de me ouvir, ainda me vê, contempla toda lágrima, sabe de toda angústia, sabe de toda incerteza, sabe das nossas fraquezas, mas Ele está lá. Quem me garante isso? Palavra de Deus. Não mente. Isaías 60, 21, 22. Vou ler só o 22 para ganhar tempo. Maravilhoso. Maravilhoso esse texto. Como esse texto aqui, eu vou te falar, dos top 5 dos versículos da Bíblia, na minha análise, esse aqui se enquadra. O 22 fala assim, o mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu, o Senhor, na hora certa, farei com que isso aconteça depressa. Irmão, esse aqui é o versículo que, se tem um versículo que pode, assim, garantir que Deus não está atrasado, é esse. Porque se é na hora certa, não é na hora que a gente quer. E na hora certa, como é que as coisas acontecem? Já viu aquela situação assim que do nada o trem resolve, acontece, vai embora e o negócio flui? Na hora certa. Existe uma hora certa, um tempo certo, uma hora adequada para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Plantar, colher, regar, sofrer, duvidar. A dúvida faz parte, mas permanecer na dúvida, já não é por aí. Não é isso que a Escritura nos orienta. Isaías 43, 13. Quem acertar esse, ganha um chocolate, hein? Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem poderá impedir? Amém, irmãos? Quando o Senhor age, ou seja, na hora certa, o que acontece se o inferno inteiro se levantar? Não, pode levantar inferno, governo, ideologia, você mesmo, nada pode parar. Teve uma vez que um amigo, quando eu mudei para Goiânia, morava numa kitnet assim, irmãos, eram 6 kitnets, desse tamanhozinho assim, ó, com a telha Eternite, nesse calorzinho, imagina, baixinho, eu fazia assim, encostava a mão. Quando chovia, molhava mais dentro que lá de fora. E o banheiro era comunitário. E tinha um irmãozinho lá que falou um dia que nós iríamos guerrear contra Deus e lutar contra Deus. Eu falei, irmão, você na sua Bíblia está falando esse negócio, na minha não está. Mas se isso for verdade, eu me rendo desde agora. Com um anjo só, ele já fez o peteco. Imagina, que ideia é essa? Quem pode se opor à mão do Redentor, do Criador? A palavra diz que os montes se derretem, os cedros se partem, as estrelas marcham, os mares e as águas se agitam. Quem pode resistir? Agindo ele, quem pode impedir? Salmos 13, irmão, eu vou correr com o Evangelho, com as palavras do Evangelho, porque eu quero muito que se você puder depois, até anotasse esses versículos e meditasse eles com bastante tempo, porque eu tenho certeza que vai dar um sustento tremendo para a sua fé. E é a palavra de Deus, não é que o homem está dizendo, não é que eu estou dizendo, é o que está dito aqui. Salmo 113, versículo 7 ao 9, diz assim, ó, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre.
para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá lar a estéril e dela faz mãe de filhos. Esse texto, no momento que eu estava lá no carro, ele veio ao meu coração. Deus levanta, meu irmão, de onde você estiver. Levanta do lixo. Talvez você não está no lixo ainda, mas você está caído. Talvez você está passando uma situação aí que nem você consegue se enxergar de pé. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele nos levanta. Para aquela que é estéril, imagina, meus irmãos, que uma das maiores dores, talvez com a mulher, eu não sou mulher, obviamente, imagino que é uma dor tremenda, você querer perpetuar a sua geração e não poder ser mãe. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu creio que Ele pode fazer de você, de um lar estéril, não só de você, mas de um lar estéril, uma alegre mãe de filhos. Deus pode mudar, irmãos, e está nas Escrituras um dos primeiros milagres, né? Sara poder ter filhos, gerar filhos. Salmo 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de algumas. O livra de todas. O justo passa por dificuldades ou adversidades, mas o Senhor livra de todas. Irmão, Deus livra o justo. Deus não livra o justo. Eu não pus o outro versículo, mas você continuar, você vai ver que para o ímpio há um grande problema. Meu irmão, é promessa de Deus. O que vai fazer você acessar essa promessa aqui é justo ou não. E justo, meu irmão, não é aquilo que você faz, é aquilo que você já recebeu de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados. Então não é o quanto você acerta, mas se você crê, confessou, é agora um filho de Deus, faz parte da família, foi justificado pelo Senhor. Naturalmente, meu irmão, você pode ter certeza que todas as suas adversidades, você não vai ser livre delas, mas em todas elas o Senhor te livrará. Trará sustento, trará saída. Salmos 41 diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Irmãos, esse versículo é poderoso. Minhas filhas, eu entendo hoje muito mais esse versículo depois que eu fui pai. Quando sua filha, a minha maiorzinha, ela ama que eu deite com ela. Ela chega em mim assim: papai. Aí eu abaixo assim, ó. Eu quero dormir com você hoje. Na hora que eu abaixo, eu lembro desse versículo. Senhor, Ele não vai só te escutar. Eu poderia muito bem. Fala aí, Elia. Se eu sou imperfeito, sou capaz de fazer isso, imagina o Senhor. Ele inclina os seus ouvidos para nós. Ouvir de perto, contemplar a face. Ele ouve o nosso grito de socorro. Engraçado, né? Para você inclinar, geralmente era para a gente estar falando baixo, mas aqui a angústia é tão grande desse personagem que ele está gritando. Ainda assim o Senhor não se distancia, Ele vai para perto. Deus age de uma maneira totalmente diferente da nossa, meu irmão. Se eu chegar alguém gritando aqui, provavelmente a gente vai querer se afastar dele, mas o Senhor faz é correr para perto. E é Ele quem vai, é Ele quem se inclina. Promessa de Deus está aqui. Fiel, essa é a palavra, digna de inteira aceitação. Está aqui, é verdade. A palavra de Deus é sustento. Ela é verdade. É algo imutável. Eu coloquei uma definição aqui de verdade, mediante o pouco conhecimento que a gente tem na palavra de Deus. Verdade é algo imutável, firme, pelo qual se pode viver, sem a menor incerteza. É viver de maneira clara, convicta e sob uma direção. Para mim, verdade é isso. Porque não adianta nada alguém falar algo que é real, que é verdadeiro. Mas a verdade do Evangelho, ela me coloca sobre uma direção, sobre um caminho. Jesus já disse, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo movimento correto, adequado, está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em João 17, fala assim, 17 é um versículo muito conhecido. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, todo mundo tem dúvidas na hora de tomar algumas decisões, né? Mudar de trabalho, mudar de profissão.
Tem muita gente mudando de país. Deixa eu te falar um negócio. Há uma garantia para mim e para você da tomada de decisão correta. E eu acho que eu já dei a cola, né? Já dei a dica. É a palavra de Deus. É Jesus Cristo, toda decisão correta. Toda vez que você for tomar uma decisão a respeito de uma direção, de uma mudança de rota, de caminho, no âmbito natural, talvez no âmbito espiritual, submeta as suas vontades ao crivo da palavra de Deus. Submeta. Se você tiver paz, a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento, meu pai sempre falava para mim, meu filho, se você tiver dúvida de alguma coisa, pergunta para si mesmo se Jesus faria. Pergunte para você, pergunte você na hora da tomada da sua decisão, daquilo que você vai fazer. Se Jesus estivesse na minha condição aqui, o que ele faria? Eu contei aqui um tempo, lá na empresa onde a gente trabalhava, virou uma discussão sobre o aborto. Bem na época que aquela primeira menininha morreu. E no dia que ela morreu, eu chorei lá, né? Chorei muito lá. Alguns estavam lá. Você não estava nesse dia não, né, Pedro? Acho que não estava não. E aí os meninos falaram, o que está acontecendo? Está chorando? Eu falei, rapaz, uma criança morreu. Até eles falaram assim, alguém morreu? Eu falei, morreu. Uma criança no ventre da mãe. Ah, mas a menina foi estuprada, tinha 9 anos. Aí eu falei assim, cara, você é cristão, não é? Ele falou, sou. Eu falei, o que é ser cristão? Ser cristão não é, até onde eu sei, não é pensar, ou pelo menos tentar pensar como Cristo pensa, viver como Cristo vive, andar como ele andou, não é assim? Ele é. Então deixa eu perguntar para você, qual circunstância Jesus apoia o aborto? Me fala qual circunstância. Você que não é crente, ser a favor, a gente ainda releva. Meu irmão, nós vamos prestar conta de tudo. Você acha que os seus argumentos, no dia que você estiver diante do Criador, para você que é a favor de aborto, você acha que vai ser válido? Quem pensa assim, me perdoe a franqueza, você precisa se converter. Você não arrependeu ainda. Porque Jesus, em hipótese alguma, concordaria com um negócio desse. Não está de acordo com isso aqui. Já pensou? Ele falou assim, que aquele que fizeram dos meus pequeninos tropeçar, é melhor que amarre uma pedra de moinho. Irmãos, tem gente que fala que é 300 quilos, outros falam que é 600 quilos. Imagina você amarrando uma pedra de moinho de 600 quilos, se lançando ao fundo do mar. Haverá menos juízo. E é só tropeçar. Imagina assassinar. Quem fala isso, a respeito do aborto, é um nécio. Não tem clareza na sua convicção. Não está sendo iluminada pela palavra de Deus. Não está. Toda escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu irmão, não tem como eu e você viver de maneira preparada, adequada, sabendo o que fazer, como se portar, o que dizer, dando testemunho, se essa palavra inspirada por Deus não ocupar lugar no nosso coração. É impossível. Seremos religiosos e nada mais. E só tem uma raça que Jesus chamou de víbora. Qual foi? Ele não chamou a prostituta, nem o pedófilo, nem o assassino, nem o corrupto, mas chamou o religioso. Sepulcro caiado. Caiado é aquilo que é bonito por fora e podre por dentro. A palavra, né? Significa. Então você por fora é lindo, se você é um religioso, mas por dentro, meu irmão, Jesus precisa limpar ainda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, eu olho para esse versículo aqui, eu creio demais que o Senhor, Ele é soberano em todos os aspectos. Esse versículo não fala sobre soberania, mas eu vejo muito. Eu entendi algo sobre soberania de Deus, viver debaixo dela. Às vezes a gente acha que soberania de Deus é Deus vir aqui e decidir algo pela gente ali, isso ser de maneira talvez muito clara ali, ser profeta, coisa assim. Às vezes sim, às vezes o Senhor vai usar essa ferramenta.
Às vezes Ele pode usar só a palavra, Ele fala com você dos sonhos ou qualquer outra situação, Ele usa o irmão. Mas você vai ver assim que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ponha-se em movimento. A soberania de Deus, ela acontece no movimento. Se tem uma coisa que é satisfatória para a minha vida e para a sua, é quando nós iniciamos a nossa caminhada, a gente está indo em direção e o Senhor muda ela. Irmãos, isso me deixa com tamanha alegria. Ah, mas e o tempo que você perdeu? A gente não perde. O cristão não perde tempo. Se você está indo numa direção e o Senhor vai mudar ela, você pode ter certeza que não é porque você está errado, ou talvez esteja errado, mas pode ser também que o Senhor queria ensinar determinadas lições, que esse trajeto aqui, esse tempo aqui, você tinha que submeter a Ele para aprender. Não tenha medo, meu irmão, de tomar decisão, de ser ousado, desde que você tenha um entendimento que está fazendo isso debaixo da orientação das Escrituras. Eu tenho muito cuidado, eu estou falando de orientação, porque eu já vi muita gente ouvir profeta para tomar decisão e dar com o burro na água. Burro na água é uma expressão do interior. Meu irmão, submeta a profecia ao crivo da palavra de Deus. Tome, faça o que tiver que ser feito, orientado pela palavra de Deus. Desde que você vai fazer, ou que você esteja fazendo, esteja dentro do caminho, em consonância com a verdade e contemplando a vida que está em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos salvos, fala que nós estamos sendo salvos e fala que nós seremos salvos. Não é assim? Parece uma contradição, mas não é. Caminhada, prossigo para aquilo, né, para o alvo que é Cristo. Deixei coisas para trás, as coisas para trás ficam. Você vê que ele está falando de uma caminhada. Nós não podemos ficar parados em nada. Nas nossas relações, nos nossos negócios, nas nossas obrigações na igreja, nas nossas obrigações na sociedade. O povo de Deus é um povo que se movimenta. Você vê ali que quando o pessoal ficou no deserto, 40 anos, a Bíblia não fala que eles ficaram parados. Andando. Ainda que, mas andando. A palavra de Deus, ele é alicerce, meu irmão. O alicerce, ele tem uma característica muito peculiar. O alicerce, ele sustenta tudo. E ele distribui o peso. Não é assim? Tem mais coisas, né? E a Bíblia diz, né, lá em Atos e também lá em Salmo 116, que a pedra angular que os construtores rejeitaram, né, essa virou a pedra de esquina, que é Cristo. Antigamente, nas construções, a pedra de esquina, ela literalmente era no canto, fazia-se um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e a partir dali, iniciava-se toda a edificação. A Bíblia usa sempre essas ilustrações para falar conosco, né? Metáforas, metonímias, figuras de linguagem, onomatopeias. As Escrituras, o Senhor, como Ele está comunicando para o homem, então Ele não adianta ele falar outra língua, vai falar a nós. Então Ele usa um exemplo muito claro. E como Jesus é o verbo que se fez carne, então a pedra de esquina é Cristo, e Cristo Ele é a própria palavra, é a encarnação de toda a palavra. A Bíblia diz que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da glória de Deus. Então, tudo aquilo que Deus é, Ele estava personificado em Cristo Jesus. E Jesus é esse sustento, divide o peso. A Bíblia, Jesus fala assim, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu já tive a oportunidade de ir em fazenda, sabe, eu sei o que é um jugo. A gente pegava aquele negócio, ou também canga, punha no pescoço do boi ou do cavalo, e sempre punha do lado um boi manso e um boi bravo. Sabe o que acontecia com o bravo? Ele não fazia o manso ficar bravo, mas o boi manso fazia o boi bravo ficar manso. Amansava, porque um saía... Meu irmão, não adianta, já tem o peso daquilo que você está arrastando, mas o peso de um boi manso, está lá, tranquilo. O fardo de Jesus, né, o jugo dele é leve. Sabe o que ele vai fazer com você? Você está desesperado assim, ó, doido, correndo para lá e para cá, sem saber para onde ir, sabe o que vai? Vem cá, chefe. Anda aqui do meu lado aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade. E a Bíblia diz, né, que Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e vida em
A vida que Jesus dá é boa demais. Não só nessa vida, mas na futura, na vindoura. Palavra, já estou quase encerrando, viu, meus irmãos? A palavra de Deus é alimento. Jesus, esse aqui é um versículo famoso, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O alimento da palavra nos sustenta e nos guia em todas as áreas. Eu até coloquei aqui, âmbito financeiro, emocional, físico e espiritual. Bom, eu vou ler alguns versículos que comprovam isso. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Não há uma condição muito clara. Não é que você vá comprar bênçãos. Com Deus não se negocia. Mas há uma promessa para quem é obediente. Para quem se alimenta. Engraçado que ele fala meditar. Meditar não é ler. Né? Não manda você ficar lendo de dia e de noite. É aqui, ó. Mudando a sua mente. A gente é transformado por toda, né? Renovado pela toda transformação do nosso entendimento. Deixando a palavra de Deus fazer isso. Não ideologias, não conhecimentos dessa terra. É importante a gente ter, irmão. Mas a sabedoria do alto só é adquirida aqui. Versículo 9 de Provérbios 28. Fala assim: se alguém recusa a ouvir a lei, ou a palavra de Deus, até as suas orações serão detestáveis. Irmão, não adianta você orar se a sua oração não tem consonância. Não adianta. Pedro fala o seguinte: se você briga com a sua esposa... Irmãos, esse versículo eu acho que não tinha que estar na Bíblia, não. Para quem é casado aí, misericórdia. Mas está lá, né? Para nos exortar. É bom demais para vocês, mulher. Só manda vocês ser parceira da gente. E você já viu tanto de coisa que manda a gente? Os maridos? Morrer pela mulher, amar a mulher, cuidar da mulher, fazer tudo. Mas não manda vocês morrer pela gente. Eu tenho que entrar na frente de uma bala por causa da patroa. E vou entrar. E se necessário for, com certeza. A palavra de Deus, ele é alimento sólido. Fala assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos ou maduros na fé, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Em Hebreus. A palavra de Deus é esperança. A Bíblia diz assim: olha só, meu irmão, projeta por gentileza. Meu Jesus, eu não coloquei o... É Hebreus 5, deixa eu só conferir, não coloquei o número aqui, é Hebreus 5, se não me engano, 27. Bom, vai perdoando, às vezes a falha aqui minha. Versículo 6, capítulo 6, versículos 16 até o versículo 18. A Bíblia fala assim, vou ler nessa aqui que é maior. Os homens juram por alguém superior a si mesmo. E o juramento confirma o que foi dito. Ou seja, não tendo por quem jurar, vou falar aqui, para que seja validado aquilo que eu estou falando, eu vou fazer um juramento. Então o homem jura por si ou por algo superior a ele. É isso que o texto vai dizer. E põe-se fim à discussão. Então, está falando a verdade. Não, eu juro que eu estou falando a verdade. Morra ali. O Senhor, para validar, uma vez que Ele está comunicando na nossa linguagem, Ele jurou. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou por juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da promessa a nós proposta. Por que esse versículo está falando de esperança? Meu irmão, em outras palavras, se o seu irmão, ao momento que ele jura, já tem validade, Deus não precisava nem de jurar.
Mas além de falar, além da palavra dele não fazer curva, como ele mesmo aqui diz, não mentir, ele ainda jura. Qual que é a probabilidade disso não acontecer? Qual que é a chance da promessa de Deus outorgada a nós, ministrada a nós, dada a nós, através da cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, não acontecer? Não tem como. Meu irmão, eu não sei o que passa na nossa cabeça, e isso acontece comigo, vem esse negócio assim, gente, isso é do inferno, não tem jeito, não vai deixar de, não, isso não tem como não acontecer. Lá em Jeremias 3,17, ele reforça assim, ó, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, seus filhos voltarão para a pátria. Ô irmão, nós vamos voltar para lá um dia, né? Aqui está falando de quando Israel estava voltando, mas essa palavra é também para nós. Tanto é que na frente ele vai falar da promessa e dos ossos de Jesus que não foram, que seriam quebrados, né? Não é só para aquele tempo. Eu quero ler o último versículo falando dessa promessa da pátria. Fala assim: ouvi, Apocalipse 21, 3 e 4. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, vai ter um tempo que a gente não vai ter tristeza nenhuma, a gente vai adorar a Deus sobre intensa alegria. Mas só tem um tempo em toda a história que é possível eu e você adorar a Deus em meio à dor. É esse tempo aqui. Ninguém mais, nem anjo, nem mais ninguém tem essa possibilidade. Sabe assim, quando o negócio está bagunçado e você dobra seus joelhos, se prostra diante do Senhor e vai adorar Ele. Você pode adorar, meu irmão, na certeza que um dia você vai adorar de maneira muito mais verdadeira, mas sem nenhuma dor. Mas é uma oportunidade, irmão, de poder adorar a Deus em meu sofrimento. Deus se agrada do coração contrito, quebrantado. Eu quero encerrar lendo poucos de alguns versículos. E os irmãos do louvor vão cantar um hino que eu pedi, porque a promessa de Deus, ela não começou dias para cá, né? É antes da fundação do mundo. Irmãos, é tão interessante, eu estava lendo Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles se fizeram roupas de figueira, né? E se cobriram as suas vergonhas. Quando Deus chega, né, e conversa com ele, cadê você? Enfim. O que a Bíblia diz que Deus fez para cobrir a vergonha do Adão e da Eva? É a primeira morte que tem, sabia? E sabe quem que primeiro que teve o sangue derramado na terra? O cordeiro. Você reparou? Já parou já tentou sobre isso? Olha, o primeiro sangue, a primeira gota de sangue que se derramou na terra foi de um cordeiro. Sacrificado por quem? O próprio Deus. Eu olho para isso e falo, Senhor, as minhas vergonhas são muitas, mas estão todas tratadas. As minhas dúvidas são muitas, mas tem esperança para todas elas. As minhas dores, pelas suas misericórdias, não são tantas, mas as que eu tive, as que eu tenho, as que eu terei, que naturalmente terei, eu tenho certeza que elas estão sustentadas por aquele que cuida de mim. Versículos do 4 ao 19 de Salmos 34, para a gente encerrar. Muita gente conhece, eu tenho certeza. Eu vou ler alguns. Eu gostaria que, se você puder, ler comigo. Projeta, por gentileza. Eu gostaria que a gente lesse com muita reverência o que a palavra de Deus vai dizer. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os teus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu.
libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha aqui, meu irmão. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venha, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Quem não quer? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se de todo mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos ver e ouvir, olha só, estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor se volta para contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O último versículo nós já lemos: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém?